Bem-vindo a mais um episódio da Bíblia Aberta. O meu nome é Luís Ferreira e temos connosco hoje em estúdio Fernando. É um gosto. Temos estado a estudar durante este trimestre a missão de Deus, a nossa missão. Hoje, de uma forma particular, vamos ver como Esther e Mardoqueu estes se envolveram na missão de Deus, não apenas para salvar o povo judeu, mas como para trazer muitos também à fé. Fernando, nós vemos que estas circunstâncias em que Esther e Mardoqueu se encontravam, elas também oferecem uma oportunidade hoje para nós, como cristãos, refletirmos sobre as implicações daquilo que é o estarmos no mundo e não sermos do mundo. Há alguns até escritores, alguns comentadores, intérpretes da Bíblia, dizem que até que um dos principais motivos da escrita deste livro de Esther tinha a ver com os judeus da diaspora, no momento pós-exílico, quando a questão era sobreviver numa cultura que não era a cultura judaica. Então hoje debatiam-se com aquelas questões de como é que então eu posso manter uma relação com o único Deus e viver de uma forma que agrada a Deus, quer seja na minha forma de vestir, quer seja na minha forma de comportar, e ao mesmo tempo estar a viver numa cultura pagã. Uhum. Claro, esse é o grande desafio, foi o grande desafio da época e é o grande desafio da atualidade. Eu penso que a nossa sociedade está como nunca esteve, uma sociedade muito materialista, muito mundana, e é um desafio para os crentes viverem os seus princípios e temos de ter consciência que isso é uma realidade presente e que será bom que os crentes tenham isso sempre em conta. Não podemos ignorar essa adversidade que não é violenta, mas que é muito subtil e por vezes difícil de contornar. Sim, sim. Os cristãos, nós também somos, tal como os judeus na altura, nestes contextos exílicos, não é? Que não estavam a viver numa cultura judaica teocêntrica. Nós hoje, os cristãos, também somos instruídos a viver distintos do mundo. Era Claro. Paulo, por exemplo, em Efésios 4,17, diz: Por isso eu vos digo e insisto no Senhor, que não vivais como os gentios vivem, na futilidade dos seus pensamentos. Em Romanos 12,2 também nos diz: Não vos conformeis mais com o padrão deste mundo, mas transformai-vos na renovação da vossa mente. Quer isto dizer que a forma como nós vivemos como cristãos, no mundo como o que nós vivemos, pode não ser muito diferente da altura de Mardoqueu e Esther, certo? Claro. Eu penso que houve sempre essa dificuldade, mesmo no tempo de Jesus, sempre houve, porque há realmente o espírito mundano, há o espírito que está ligado às tradições do mundo e a palavra de Deus não altera, né? A palavra de Deus mantém-se ao longo dos séculos os seus princípios e é muito importante que nós mantenhamos sempre essa diferença e que a percebamos. É fundamental mesmo. Sim. Aqui então vemos que os cristãos eles têm que saber a questão da sua identidade, ou seja, eles são distintos do mundo. E às vezes isto não é um assunto que muitas vezes nós como os cristãos pensemos, sobretudo Uhum, quando somos mais jovens, não é? claro. Às vezes para uns cristãos sinceros eles desejam viver de acordo com a palavra de Deus e discordam muitas vezes com a Uhum, forma de vestir do mundo, sobre a uhum, forma de uhum, consumo, quer seja de entretenimentos, de filmes, de alimentos ou de bebidas. Assim como há outros que de alguma forma nem sequer se preocupam com isso e tentam viver o melhor que podem dentro da sociedade que têm. uhum, Agora, se nós queremos ver a importância da vida cristã e da identidade cristã, isto devia nos trazer a nós, como cristãos, algo para refletirmos. E creio que esta história de Mardoqueu e Esther vem nos trazer alguma luz em relação a isso. uhum, Ahm, Nós, como cristãos, somos chamados para ser essa luz, não é? E como é uhum, que tu, Fernando, classificarias esta complexidade das vidas de Esther e Mardoqueu nesta situação, não é? uhum, Estavam num período pós-exílico, não é? Já acabaram claro. por não desejar voltar aos seus pais, voltar de novo para Jerusalém quando essa oportunidade foi dada. Nós Uhum. encontramos aqui a viverem, nesta altura, num contexto pagão. Uhum. É claro que esta adversidade, e este ambiente hostil, fazia com que se destacasse mais a vida deles. Porque, na verdade, nós se acendermos uma luz numa tarde de verão na praia, não se vê. Mas quando há escuridão, quando a noite é escura, numa noite de tempestade, a luz é vista. E na verdade, a nossa luz como cristãos é mais vista quando a sociedade não acompanha essa luz, quando vive em trevas. E a Bíblia fala muito nesta questão das trevas e E da a luz. luz. E, portanto, eles eram como luzes e contrastavam por isso mesmo, eram como luzes no meio das trevas. E é isso que se espera que a nossa vivência seja
quer dizer, que se destaque não por uma questão de exibicionismo, não por uma questão de ser diferente, mas por uma questão de ser natural. É natural que o mundo viva como vive e é natural que o cristão viva como vive. Só que isso deve provocar esse contraste. Isso é que é fundamental que percebamos, e na vida de Esther e de Mardoqueu foi claramente evidenciado. Significa que nós, então, como cristãos, nós devíamos nos contrastar com o mundo na forma de nós vestirmos, de falarmos, Em tudo no isso. tipo de trabalho que fazemos. Tudo isso devia mostrar que nós somos diferentes, não é? Uhum. E é isso que acaba de alguma forma também trazer essa luz, ou seja, brilharmos no meio da escuridão, Claro, certo? Jesus quando falou, ele falou neste assunto, vós sois a luz do mundo, né? Ele também disse, vós sois o sal da terra. Portanto, há um contraste aqui e inclusive a influência do crente devia ser uma influência positiva, tal como é da luz, tal como é do sal, quando realmente equilibra as coisas, tempera. E nunca deveríamos perder isto, porque hoje há uma tendência para nós, e sempre houve, para nós nos adaptarmos e para nós vivermos como o mundo vive, pensarmos como o mundo pensa, e esse é o grande desafio para a igreja do tempo final. Sim. E é neste desafio de sermos diferentes que podemos ou não envolvermos e completar também a missão com Deus, certo? Exatamente. Hum, estamos aqui no livro de Esther, estamos a falar no Império Persa, não é? 486 a 465, o rei Uhum. Assuero, não é? Claro. Ciro decretou 60 anos antes que aquelas pessoas que quisessem voltar, eles pudessem voltar de volta para a Palestina. Percebemos que os pais ou os avós de Mardoqueu, eles não o fizeram. Uhum. E vemos, aqui são 3, 4 gerações que passaram, são cerca de 118 anos até este momento que nós estamos aqui a falar, não é? Mardoqueu é apresentado como um judeu da tribo de Benjamim, descendente de um homem Uhum. chamado Quis. Não sabemos se era o seu avô, normalmente até podia ser o seu bisavô. Isto era apresentada como a prima de Mardoqueu, órfã, e que Uhum. ele tinha criado, não é? Nada Uhum. dito sobre ela, excepto uma particularidade, que ela era bela. E é Uhum. curioso que nos escritos judaicos, os rabinos, eles consideram-nos como uma das 4 mulheres mais belas do mundo. Entre elas Uhum. estávamos Sara, Raabe, Abigail e, claro, também Uhum. Esther. Esther é também conhecida pelo nome de Hadassah, este nome hebraico. E é um Uhum. relato dramático onde nós vamos ver como é que Deus usa, em primeiro lugar, uma mulher, naquele Uhum. tempo, mas não é uma mulher qualquer, é uma jovem mulher. E hoje nós podemos olhar para a sociedade e cada vez, acho que com o tempo já se valorizava pouco os jovens, mas se calhar nos nossos dias nós olhamos para os jovens como não sendo aqueles mais comprometidos, mais Uhum. fiéis a Deus. Vemos que ser uma altura, uma idade em que procuram uma identidade e acabam às vezes por fazer escolhas que não são as melhores. Mas vemos Deus utilizar uma jovem, Uhum. uma mulher, para fazer a diferença em todo um povo, salvar um povo e trazer muitos até à fé. Estas decisões e ações destes 2 judeus na corte da Pérsia, elas impressionam-nos. Como é que tu vês isso? Uhum. É claro que nós podemos ter 2 situações. Os judeus, antes de virem para a Babilónia, eles viviam isto, recuando aos tempos de Daniel. Eles viviam num ambiente que era propício à sua fé. As leis do país A teocracia, eram coincidentes, não é claro. verdade? Portanto, mas às vezes, e eles tiveram esse problema, quando tudo é tão coincidente, também pode dar origem à acomodação. E às vezes, quando tudo está bem, nós acomodamos. Isto também pode acontecer na nossa sociedade. Sim, Quer dizer, nós vivemos numa sociedade de muita comodidade, onde se busca a comodidade. E as pessoas acomodam-se, até mesmo como crentes acomodam-se e não veem objetivos mais adiante. Mas quando nós pressentimos, e é isto é que nós precisamos de perceber bem, que o ambiente em que vivemos não é assim tão amigável, não é tão propício à fé, isto deve levar a pessoa a procurar a integralidade. Quer dizer, o crente que procura ser um crente profundo. E mesmo os jovens, como estava a falar, a questão dos jovens. Os jovens precisam de perceber isto. Quando eles perceberem esta diferença, eles vão querer ser jovens íntegros. Agora, o problema é se nós não vemos a diferença, também não vamos viver para a demonstrar ou para a viver. Né? Portanto, precisamos de perceber muito bem para onde é que tem caminhado a nossa sociedade e perceber muito bem quais são os requisitos da palavra de Deus para que essa integralidade se mostre e fique vincada. Porque os jovens, quando tomam consciência, eles são muito fortes. Quando eles tomam consciência dos princípios, eles são muito convictos e até muito críticos quando nós não respeitamos os princípios. Mas eu penso que o trabalho
dos responsáveis religiosos deve ser criar essa visão, porque este mundo está preparado para destruir essa visão cristã, essa visão judaico-cristã. E então é uma visão mundana, muito, muito virada para as coisas deste mundo e muito distante de Deus. Mas os jovens são capazes de fazer isso, mas temos que fazer esse trabalho, consciencializar-os da importância da missão, conscienciar-os da importância da vocação, conscienciar-os da importância da mensagem, porque ao fim e ao cabo é isso que se trata, é de uma mensagem, é de uma missão, e os jovens normalmente são muito íntegros quando descobrem isso. Às vezes o problema é superficializado. Podemos também ser muito superficiais e não ver a fundo o que é que está acontecendo na sociedade e o que deve acontecer dentro da igreja e no coração dos crentes. Sim, sim. Quer isso dizer que a fidelidade de Deus, ela vem mais dentro do coração, da mente, ou seja, do Claro. nosso interior, ou ela vai depender das circunstâncias também? Isto, Pois é aí que está a questão. As circunstâncias podem ser facilitadoras ou podem complicar. Mas se na mente, se no coração existe essa lucidez, a lucidez mental e espiritual, então as coisas funcionam porque os jovens são muito fiéis às suas convicções. Agora, o problema é quando não têm convicções, não é? Mas o problema, na verdade, podemos viver. E temos jovens que viveram em ambientes muito complicados, muito difíceis. Tivemos em épocas passadas jovens que passavam pelo serviço militar, em ambientes complicados, e houve grandes exemplos de integralidade. Eles eram fiéis àquilo. Aliás, como foi o Daniel, não é verdade? O Daniel não foi abalado pelas circunstâncias que eram muito adversas. Não, aí realçou, e isso é impressionante, isso, não é? É uma das lições que também nos aborda o nosso raciocínio, é que eles comprovaram a sua integralidade no meio da adversidade. E eles destacaram-se, destacaram-se na corte, o rei reconheceu, os companheiros reconheceram e realmente eles foram abençoados por Deus também. Portanto, os jovens podem fazer isso. Agora, precisamos é de parar para pensar, para refletir e para interiorizar, porque realmente é do coração, é da mente que brotam essas ações que depois tornam-se espontâneas, né? Porque estão semeadas no coração. Né? é isso dizer que um jovem que se disponibilize a escutar a voz de Deus, tal como Esther, que era uma pessoa passiva, uma Uhum. pessoa simples, mas quando ele aceita entrar e comprometer-se no plano de Deus, porque ela podia-se ter escondido, podia-se Claro. ter Uhum. mascarado. Mardoqueu Uhum. até no início lhe diz para não dizer, não declarar, e a certo momento, como veremos ao longo da reflexão de hoje, nós vamos ver que ela acaba por tomar uma decisão e se envolver neste processo. É isso dizer que um jovem que se comprometa na visão de Deus é um jovem que pode passar do passivo para alguém a fazer feitos extraordinários, alguém a Uhum. fazer feitos heroicos, é alguém que tenha a capacidade de não apenas salvar-se a si, mas salvar todos aqueles que estão à sua volta. Uhum. Então nós acabamos de ver esta questão da dificuldade, não é? Ser fiel às vezes em momentos favoráveis, mas também há aqueles momentos hostis. Como é que nós devemos resolver aqueles confrontos da cultura com os princípios da fé? Porque isto é uma questão que também nós nos colocamos, não é? Uhum. Aqui essa questão que estava a levantar, a questão de inicialmente eles não se declararem como judeus, eles tinham uma vida própria, mas também nós percebemos que eles viviam numa sociedade muito marcada, era uma sociedade persa, com uma cultura muito própria, num ambiente muito próprio, porque eles não eram pessoas que estavam lá no seu cantinho, eles estavam no centro das atenções, que era Sim, na corte. Portanto, eles eram pessoas que eram visíveis, mas apesar de tudo não procuravam dar nas vistas. E às vezes nós também para cativarmos os outros não podemos criar um contraste que os humilhe ou um contraste que os faça sentir mal. Mas mesmo no silêncio nós podemos ser um testemunho que provoque o interesse. E eles dão a impressão que foi esse o sistema que utilizaram. Viveram no silêncio, não estavam a exibir nem a propagar as suas convicções, mas quando chegou o momento de viver os princípios, eles não falharam. claro. Quer dizer, eles tiveram essas duas estratégias. Primeiro, tranquilamente. Primeiro, quase no silêncio, mas era um testemunho fiel. Quando os princípios começaram a ser postos em causa, então eles aí agiram
e agiram com coragem, né? E admiram-nos, porque realmente há essas duas nuances na vida deles, uma vida em que eles quase não eram percebidos como judeus e depois uma época uma época da vida em que eles se assumiram mesmo, né? E isso é realmente impressionante a forma como isso decorreu. O livro mostra-nos que existem forças poderosas a trabalhar no mundo, aqui até contra, na altura, Esther e Mardoqueu, contra o povo de Deus. E a história não é sobre o conflito entre dois povos hóspeis, não é? Mas sobre a hostilidade do mundo contra o povo de Deus. E nós vemos efetivamente isso. É curioso quando Mordecai, que estava no silêncio, estava a trabalhar na corte, não queria envolver a sua religião naquilo que era o seu trabalho, a sua vida social, mas quando ele é convidado a adorar Amã, ele recusa-se e diz: eu sou judeu, não é? Que é isto que vem fazer até uma perseguição mais tarde. Agora, quando nós olhamos para esta cultura, estes princípios da fé, qual é que foi a estratégia que Esther e Mardoqueu usaram para sobreviver então e viver com a sua fé num povo e numa sociedade que era contra uma fé na altura judaica, não é? Claro. O que estávamos a referir é mesmo isso. Eles optaram por não dar demasiado, não serem demasiado evidentes, mas serem consequentes com as suas ideias. Portanto, nem sempre um testemunho direto é o ideal. Às vezes, um testemunho mais tranquilo, mais silencioso pode ser positivo. Até que chegue o momento em que realmente seja necessário tomar outras, e que se proporcionem outras situações. Porque é muito fácil que a nossa cultura asfixie a fé. Sim. É fácil, quer dizer, e nós também não podemos chegar aí. Eles foram silenciosos, mas eles não permitiram que aquela cultura onde viviam a determinado momento asfixiasse a sua fé. Não, eles aí puseram-se numa coragem, com uma coragem incrível. Com uma posição que podia pôr até as suas vidas em risco. Esther pôs claramente. E a profissão, claro, e o papel político, tudo. Não é? Tudo. E São João não sabia que aquele silêncio inicial não era um silêncio perigoso. Não, quando era necessário eles estavam prontos ali. Mas foi uma forma de viver, de se desenvolverem, de se adaptarem e portanto, de viverem a sua fé num ambiente que não era favorável. Sim. Mas quando o ambiente se torna hostil, eles aí estão prontos para enfrentar, né? Esse equilíbrio. Há aí duas nuances muito interessantes no comportamento deles. Se calhar podíamos começar com esse de Mordecai, não é? No capítulo 3, quando vemos, se calhar eu até leio o versículo 4, que diz que quando a mãe ele tinha sido levado para ser adorado por todos, não é? Claro. Eu até leio, se calhar, do versículo 2 ao 4. Ele diz assim: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgridires as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. É muito interessante este aspecto, porque quando nós lemos o texto, Mardoqueu não se inclinava. Mas nós vemos outros momentos na Bíblia em que homens de Deus se inclinaram diante de todos. Por exemplo, o caso de Davi inclinou-se diante de Saul. Sim. O caso que ainda é mais impressionante de Abraão, que se inclinou diante dos filhos de Et, por exemplo, que nós encontramos em Gênesis 23:7. Mas Mardoqueu recusou. E realmente há aí uma nota, e eu fui tentar perceber melhor. Há uma frase muito interessante, Ellen White, que diz: Mardoqueu não tinha feito qualquer mal a Amã, apenas tinha recusado mostrar-lhe reverência que traduzia culto. Portanto, aqui nós percebemos que, como acontece em muitas sociedades, e acontecia em muitas cidades, havia ali um culto da personalidade. Ele, portanto, era uma pessoa importante, era o primeiro-ministro, e, portanto, era mais do que uma inclinação de respeito, tocava o aspecto da adoração. Do culto. Do culto. Este é um aspecto muito interessante que Ellen White nos dá a perceber melhor. Pois ele não se encurvaria diante de um homem, como para lhe prestar culto, e também nos ajuda a perceber que ele não se poderia ajoelhar ou curvar diante de uma amalequita, que era um povo hostil, era um povo inimigo do povo de Deus, era um povo amaldiçoado, inclusive, e, portanto, ele tinha esses princípios que não podia transigir.
E aí começaram os problemas, quer dizer, quando ele realmente reconheceu que havia ali uma barreira onde ele não podia ultrapassar. E foi muito interessante. Ele foi testado ali, e nós também podemos, como já falamos ao longo deste encontro, ser testados nos nossos princípios. E somos, se calhar, quase todos os dias, né? Há princípios. E nós precisamos de os compreender, precisamos de os interiorizar, e chegando ali, parou. Podemos conviver com as pessoas, e isso é bom que façamos. Aliás, temos que viver com o mundo, no mundo, mas não ser do mundo, como Jesus disse, né? E aqui é esse ponto de ruptura, esse ponto que pode entrar em conflito, e neste caso entrou. E realmente a Amã começou a criar problemas sérios ao Mardoqueu. Quando nós recusamos às vezes dar esse valor que as outras pessoas esperam, a reverência ou a aceitação incondicional de alguém que está acima numa posição superior, nunca é bem aceito. E vemos Uhum. aqui Mordecai a ter esse papel para com Amã. E ele manteve-se fiel e vimos isso através do livro de Esther. Agora, se nós vemos este primeiro episódio, se calhar encontramos um segundo também muito interessante, que é quando Esther, ela, quando é passado por Amã relativamente a isso, esta necessidade de todo o povo ser destruído. Ele não se contentou apenas por fazer mal a Mordecai. Ele vai ao ponto de querer destruir todo o povo judeu, não é? E quando nós encontramos aqui no capítulo 4, não é? Este devir de trazer de Mordecai esse conhecimento até Esther, essa necessidade de haver uma ação, é aqui no versículo 13 que nós encontramos, e 14, as palavras se calhar mais importantes, até o 16 se calhar, eu vou ler. Uhum. Então lhes disse Mordecai para que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, para conjuntura como esta, é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai e junta a todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, então pereci. Este, para mim, é um dos aspectos mais interessantes desta história. É um dos mais marcantes, é um dos Sim. mais impressionantes. É o momento-chave, não é? Momento-chave. Esta pergunta, e quem sabe, há diversas versões, né, diversas traduções, quem sabe se não foi para um tempo como este. Eu gosto muito da tradução, nova versão internacional, Uhum. que ele traduz: Esther estaria ali para agir naquele momento. Quem sabe que não foi para um momento como este. E eu gosto muito desta ideia do momento, porque o momento é o momento em que nós podemos agir, é um instante em que podemos agir. Nós podemos viver uma vida inteira, mas a nossa vida é feita de momentos. E o momento para agir era naquele instante para Esther. Nós também há alturas em que é o momento de nós agirmos, e o momento é uma oportunidade que passa. Se Esther não aproveitasse aquele momento, ela podia estar perdida, e também os judeus também, mas ela é convidada a fazer isso. Os gregos tinham uma palavra que era kairos, escreve-se kairos, a pronúncia parece que é kairos. Esse momento é importante. Não é a longa vida, é o momento presente, é a oportunidade. E, portanto, nós, como crentes, como jovens e adultos, nós temos momentos que são fundamentais na nossa vida. E depois é muito interessante o pedido de Esther. Nesse momento, qual é a reação desta jovem? O que é que estava dentro dela? O que é que estava na sua mente? Qual era a estratégia que ela iria escolher? Antes só de passar a Uhum. isso, Fernando, é curioso que nós vemos esta interpelação, e acredito que foi através do Espírito que Mordecai ele vem trazer esta interpelação a Esther. Mas quando ele faz esta interpelação, é curioso que ele diz assim: se tu te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Uhum. Quer dizer que se Deus tinha colocado Esther numa posição onde ela podia fazer a diferença, se Esther se recusasse a fazer ou responder a esse Claro. chamado, Deus não iria abandonar o seu povo. Claro, Deus ter outra solução. Exatamente. Quer dizer que a nós também nos são dadas essas oportunidades, e nós às Exatamente. vezes podemos as deixar passar. Exato. E o lugar onde nós nos encontramos, quer no nosso trabalho, quer na nossa família,
às vezes até nas nossas posições sociais, entre amigos, colegas, nós podemos ter essa diferença. Claro, Se nós optarmos por não fazer, Deus terá que usar outro plano, claro, não é? Terá que usar claro, outra forma. claro. Mas é curioso que Mordecai ele vem trazer essa clara evidência a Esther. Esther, é para um momento Uhum. como este, é por isso que tu estás É aqui. verdade. O que é que tu vais fazer com a oportunidade que te é dada? Uhum. Às vezes nós, como crentes, não valorizamos muito isto, mas nós só podemos viver o momento. Eu não Sim, sei se vivo logo, ontem já está vivido, portanto, ontem já não podemos alterar nada do que fizemos e não sabemos qual é a longitude da nossa vida, mas o que nós podemos fazer é viver agora. E é importante a importância de nós vivermos cada momento, cada oportunidade. E realmente, se não a aproveitarmos, Deus encontrará outras soluções. Sem nós. Agora, Ele não depende de nós, mas espera que nós estejamos envolvidos na missão. disponíveis, não é? Disponíveis, envolvidos e disponíveis. Sim, Porque realmente Deus podia fazer tudo com os anjos, não precisava dos seres claro. humanos, mas Ele quer envolver. E agora, a forma como Esther responde a isto mostra efetivamente o que estava na sua mente. Primeiro, ela faz um pedido: ajunta-se e jejuem. É um pedido muito interessante, porque numa circunstância adversa, a ordem podia ser: olha, fuja cada um para o seu lado. Tentem resolver o Salve-se problema. quem puder. Salve-se quem puder. Podia ser isto, mas Esther não fez isto. Ela fez o contrário. Juntem-se e jejuem. E depois também não disse, há uma expressão que nós encontramos na Bíblia, que é do apóstolo Paulo, que diz: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ela podia dizer: valha, comam e bebam porque vocês não vão durar. Não, ela pediu o contrário. Agora não comam durante 3 dias, jejuem e orem. Quer dizer que ela tinha uma visão espiritual muito interessante. Esta reação é muito espiritual. É contrária até se calhar às reações normais do ser humano. Sim, sim. Eles deviam juntar-se, deviam orar, deviam jejuar durante 3 dias, ela, o seu povo, todos quando estivessem em Susa, e depois a decisão dela, que coroa exatamente este momento, é que ela diz: se tiver que morrer, pois que morra, diz a versão, o livro. Quer dizer, ela estava disponível para tudo. Quer dizer, que Se este é o meu papel se este é o meu e eu papel... tiver que morrer por isso, eu estou pronta para Exatamente. aceitar a vontade de Deus para a minha vida. Exatamente. E foi muito interessante. Foi realmente um ato de coragem. Repara E- que esta decisão de Esther e ter com o rei dá início até a uma inversão de papéis em relação a Mardoqueu, ou a Mordecai. Nós vemos até aqui que a Mordecai que acaba por tomar toda a história, todo o envolvimento, todas as orientações. E aqui nós vemos uma mudança de papel. E não é por acaso que o livro não se chama Mordecai, ele Pois é. chama-se Esther. Esther, Porque vemos que ela acaba por ser a personagem principal Exatamente. nas mãos de Deus para fazer esta mudança. Exatamente. Nós vemos que é Esther e não Mordecai que planeia a estratégia de desmascarar Amã e impedir até o genocídio. Vemos também que é Esther e não Mordecai que finalmente tem de enfrentar corajosamente o rei. O livro acaba por se chamar Esther, não é? E o autor até nos convida a refletir sobre o desenvolvimento do seu caráter, comparando até com o nosso. Vemos aqui a importância que ela dava à oração e ao jejum. Como é que nós podemos ver esta importância, e há um bocado falavas sobre isso, para o confronto espiritual que acabamos por ter na nossa sociedade? Se nós não tivermos, na verdade, um bem alicerçado espiritualmente, será fácil nós diluirmos no meio da sociedade. E acredito que nos dias em que nós vivemos, uma das maiores dificuldades dos cristãos é efetivamente estarem diluídos na sociedade. Quer dizer que nem sempre se nota esse contraste. Qual é aqui então o papel da oração e do jejum? Esta é uma reflexão muito importante, porque nós não estamos, se calhar, culturalmente, tão vocacionados para estes rituais espirituais, não é? Os judeus faziam muito isto em momentos de angústia, de tristeza, de luto. Eles vestiam-se de saco, de cinza, oravam. Nós hoje vivemos numa sociedade que não tende para aqui. Um jejum parece quase um sacrifício. A oração também pode parecer dispensável. E, portanto, eu penso que um dos perigos que nós corremos é não sentirmos que isso é necessário, porque o problema é a pessoa só ora e jejua quando sente uma grande necessidade. Sim. É uma necessidade espiritual que a pessoa sente que não pode resolver por ela mesma, e então põe-se numa atitude de humildade e para receber as bênçãos de Deus, para que Deus intervenha. E esse talvez seja um dos grandes problemas, é que nós
Aliás, Só esperamos por aí. Laodiceia é morna, né? Sim. Nós conhecendo agora e usando a linguagem do Apocalipse, a igreja dos últimos tempos é retratada como morna, portanto não sente necessidade de coisa nenhuma. Quando nós estamos frios, nós sentimos necessidade de nos cobrir. Estou a falar agora no exemplo da cama. Sim. Se nós estamos com calor, se estivermos com calor, sentimos necessidade de nos retirar a arrefecer. roupa. Mas quando nós estamos mornos, nós não sentimos necessidade nenhuma. E, portanto, o problema do jejum e de oração, fazer ou não fazer, exercitar ou não exercitar o jejum e a oração, depende de sentir uma necessidade. E realmente aqui só o Espírito de Deus pode ajudar a fazer. E é triste que às vezes nós só fazemos isso de uma forma mais profunda Uhum. quando vêm os momentos de crise. Claro, Não é? é isso. Aqui nós vemos que o momento decisivo, eu diria que na vida de Esther, é ao mesmo tempo um momento crucial através do qual Deus cumpriu de uma forma soberana a promessa de proteção do seu povo. E aqui nós encontramos encorajamento até para nós como cristãos, porque vemos que Deus pode utilizar as várias oportunidades que nos dá de decisão, de escolha, para nós colaborarmos na sua missão. E ao colaborarmos, nós podemos também trazer a salvação a outros também. Apesar de nós vermos de uma forma particular este papel enorme que Esther e Mordecai têm na história do povo judeu, é curioso que nós não vemos o nome de Deus a aparecer neste livro, não é? É curioso e realmente faz-nos refletir, ninguém percebe a razão, mas nós podemos fazer uma análise pensando justamente no ambiente onde eles viviam, talvez no ambiente persa. Mencionar o Deus de Israel não fosse a coisa mais comum. Mas a verdade é que, mesmo ainda que não usassem o nome de Deus, não aparece na narração, mas os atos de Deus aparecem, eles são explosivos, né? Quer dizer que nós, não vendo o nome, percebemos claramente, aliás, nós percebemos, os persas perceberam, a corte percebeu e até os vizinhos ficaram temerosos e até queriam tornar-se judeus porque realmente Deus estava a intervir de uma maneira impressionante. De maneira que o facto é interessante e há aqui realmente um contraste entre essas duas realidades. Embora não apareça o nome de Deus neste livro, aparecem as ações de Deus de uma maneira extraordinária e de uma maneira impressionante. Né? Se calhar podíamos ver aqui esta que é a missão de Deus a ser tomada em posse por duas pessoas, por uma pessoa só, Esther. É curioso que o livro de Esther é um dos 5 rolos que se tem lido desde os tempos antigos dentro das sinagogas, em todas as ocasiões festivas do ano. Parece que este ciclo anual de leituras foi o que determinou até, de uma forma mais particular, porque tinha sido durante séculos a colocação dele no meio das festividades e das leituras da sinagoga, que ele acabou também por entrar dentro do canão hebreu. Agora, a ordem destes cilindros acaba por ser Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther está em último lugar, em quinto, porque se lê no final da festa do ano, ou seja, nos dias de Purim, ou seja, os dias chamada Festa das Sortes. Exatamente. Que tinha a ver com o Pur, não é? De onde vem o Purim. Agora, ao nós olharmos para esta ação extraordinária, nós podemos procurar compreender, então, nos dias de hoje, como é que nós podemos compreender e experimentar aqui as respostas de Deus ao exercermos a nossa fé. Como é que podemos encontrar a coragem para partilhar o que Deus tem feito por nós, assim como fizeram Esther e Mordecai? Logicamente que isto não há uma fórmula que seja mecânica. Isto surge quando há realmente essa interiorização dos princípios da fé e então isso acontece. Portanto, para exercer a fé vai fazer com que nós possamos experimentar as respostas de Deus. Se Esther não tivesse usado a fé, ela nunca iria ver as respostas de Deus. E, portanto, hoje nós precisamos ter essa coragem e de ter essa profundidade espiritual, que é isso que realmente, efetivamente, necessitamos, porque a nossa vida é muito absorvente. Assim como seriam, eventualmente, as vidas deles na corte da Pérsia. Seriam trabalhos, por vezes, se calhar, muito complexos. Mas isto retira-nos o tempo para estarmos com Deus. Retira-nos o tal tempo para a reflexão, retira-nos o tempo para a oração,
termos o tempo mais ainda para o jejum, se realmente as coisas chegarmos à conclusão de que precisamos mesmo que Deus intervenha, e portanto nós tornamos numa vida muito mais superficial e muito menos espiritual. Isso é para isso que nos encaminha a sociedade atual e a forma de pensar atual. Mas precisamos que isso aconteça, e isso vai fazer a diferença, porque isto fez na vida de Esther, fez-nos nos descendentes de Esther, na geração seguinte, onde ainda foi promulgado outro édito, o do Artaxerxes, para eles voltarem, passado alguns anos, eles voltaram a Jerusalém. Esdras e Neemias, que vêm depois, provavelmente se inspiraram também neste testemunho de Esther, porque realmente houve ali um testemunho poderoso, e portanto isto foi-se propagando, e Deus continua a dirigir assim, e Ele vai sempre usar aqueles que têm mais tempo, porque às vezes eu fico preocupado com isto, porque eu acho que as pessoas às vezes não têm tempo. Quando nós estudamos a Bíblia, como estamos aqui semanalmente, um tema, as pessoas têm uma vida tão preenchida, tão preenchida. Algumas, se calhar, durante a semana quase não têm tempo para olhar para estas coisas. E aí isso vai fazer uma diferença muito grande, porque nós ou alimentamos diariamente a nossa vida espiritual com Deus, ou então não vamos ter essa coragem de Esther. Aí é o alimentar, estar com Deus. E Deus tem que nos ajudar nessa luta, porque vivemos numa sociedade que é difícil nesse sentido. Continuamos a ter as mesmas 24 horas no mesmo É dia, verdade. nos 7 dias por semana, e parece que o tempo nos foge entre as mãos. Claro, E acabamos por não encontrar o tempo necessário claro, para colocar Deus no meio claro, da nossa vida. claro. A verdade é que se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, se não o procurarmos antes de todas as tarefas, será muito difícil no meio das ocupações e daquilo que é o nosso dia-a-dia encontrar o tempo necessário para estar com Ele. Claro que nós temos que ter em conta, e se nós formos a fazer uma análise sociológica, nós percebemos que em poucas gerações, em poucas décadas, eu diria, a nossa sociedade alterou-se radicalmente, a forma de trabalhar. Há uns anos atrás não trabalhava marido e mulher, em muitos dos casos. Quer dizer, hoje está o marido e a mulher com empregos super ocupados. Portanto, as pessoas não têm tempo nem um para o outro, nem para os filhos, nem para a família e nem para si próprios. Né? Nem para Portanto, Deus. exatamente. A nossa sociedade alterou-se e assoberbou-nos de tal maneira, e depois as tecnologias, que nos facilitam imensas coisas, E que ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo nos ocupam a mente dia e noite. Sim. Nós não temos tempo, corremos o risco de não ter, não quer dizer que não temos, podemos ter, mas corremos o risco de não ter tempo para ter essa relação com Deus, para depois ter essas experiências de fé e para ver as respostas de Deus. Porque vivemos numa sociedade que estrategicamente tem ocupado as nossas mentes de tal maneira que nos falta esse tempo para estar com Deus. o tempo com Deus. Tempos de oportunidade, tempos de escolha, tempos de decisão. Através desta história do livro de Esther, onde nós vemos a importância do papel de Mordecai e de Esther para a salvação de todo um povo e para a libertação de um povo e o acréscimo de muitas pessoas à fé. Quem sabe ao pensarmos nisto, que se é jovem, ou quem sabe menos jovem ainda, mas Deus continua a ter uma oportunidade e um papel para cada um de nós, um momento de decisão, de escolha, um momento em que nós somos chamados a colaborar com Deus na sua missão. Um momento em que nós podemos estar no nosso trabalho, no nosso lar, com os nossos vizinhos ou colegas, quem sabe? Mas um momento onde nós podemos estar a ser chamados para fazer a diferença total na vida daqueles que nos circulam. Que nós possamos, de uma forma muito particular, estar atentos a essas decisões, a essas escolhas, colocando Deus em primeiro lugar, porque é quando Ele está em primeiro que nos permite, que nós nos permitimos ser usados e dirigidos por Ele na sua missão. Até um próximo episódio da Bíblia Aberta.